Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Rô, o assunto hoje é autismo. Vamos lá, vamos ao nosso vídeo. Bem pessoal, como vocês sabem, eu tenho dois netinhos. Um mais velho de 4 anos e um mais novinho de 1 ano e 8 meses, alguma coisa assim. Eu nasci em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 1 ano e 5 meses, tá? Então veja bem, aqui nesse canal você vai encontrar várias playlists. Tem assunto de jardinagem, artesanato, e agora com a descoberta do possível, ainda estou usando esse termo, possível autismo do meu netinho, eu resolvi abrir essa playlist também para falarmos um pouco. Eu, inclusive, no dia 4 de abril, eu fiz uma primeira live, nós fizemos uma live com o Luciano, desculpa, Luciano Lacerda, e a gente conversou um pouco sobre isso. Hoje eu quero contar para vocês como é que foi a nossa experiência, como tem sido a nossa experiência. Então eu vou estar postando aqui alguns vídeos à medida que a gente for conseguindo algumas conquistas, né? Porque ele faz várias terapias, né? Então vamos lá, vamos começar do início para que haja entendimento. Veja bem, meu netinho está com 4 anos. Quando a minha filha se descobriu grávida, e ela é super saudável, sempre foi muito saudável, as duas, graças a Deus. Mas quando ela estava ali próximo dos 6 meses de gravidez, ela sentiu algumas alterações na pressão. E ela estava com 33 anos, 34, alguma coisa assim. Então, veja bem, a gente ficou, acho que eu estava até com menos, né? Não estou bem certa essa questão da idade. Então, eu sei que a gravidez estava se desenvolvendo super normal, tudo correto, tudo certinho, e de repente ela começou a sentir algumas dorzinhas, mas aí ia no médico, o médico falava que era contração de treinamento, alguma coisa assim. E hoje as coisas mudaram muito desde a época que eu tive as minhas filhas, né? Naquela época, pra vocês terem uma ideia, eu fiz um ultrassom de cada uma das duas gravidezes que eu tive. Um ultrassom. Hoje se faz ultrassom todo mês, no último mês acho que faz toda semana, e a hora que precisar vai lá e faz o ultrassom. É bem assim, né? E não era assim. Além de ser muito caro, era uma novidade, a gente às vezes nem tinha na cidade que a gente estava morando, era tudo mais difícil, enfim. Então, ele estava se desenvolvendo super bem, tudo normal. A previsão para o nascimento era final de outubro, início de novembro. Então, eu estava me preparando, eu morava aqui em Itaúna, ela lá em Macaé, eu estava me preparando para ir para lá. De repente, em setembro, do nada, ela sentiu lá um desconforto, procurou um médico, o médico falou, você está com a pressão alta. E aí, o médico falou, quando ela foi buscar um exame, ela falou, você quer saber, eu tô sentindo uma dorzinha, eu tô sentindo um desconforto. Passou no hospital e ela estava em trabalho de parto, de verdade, começou mesmo. Eu nem acreditei, falei, não, gente, que isso? Aí fui às pressas para Macaé. Consequentemente, quando nós chegamos lá, ela tinha tido uma incisura, nem sabia o que era isso, aprendi. A incisura é um problema numa artéria importante do cordão umbilical que leva os nutrientes para o bebê. Então, estava tendo ali uma dificuldade de passar os nutrientes para o meu netinho. Com isso, o médico falou, olha, nós precisamos intervir, parar essa gravidez. Por quê? Se ele não está recebendo nutrientes suficientes, daqui para frente ele não vai se desenvolver. Até aqui está tudo bem, ele se desenvolveu, mas daqui para frente ele não vai se desenvolver satisfatoriamente. Eu fiquei olhando aquilo, falei assim, quase que eu falei assim, esse médico tá doido, né? Ela tá com a carinha boa, não tem nada. Mas enfim, eu fiquei um pouco apavorada. Na verdade, encostei na parede e fiquei lá assim, sem saber o que fazer, sabe? Enfim. Depois eu falei, olha,
então vamos fazer o que for melhor para ela. Então foi feito o parto, ele nasceu com 7 meses, né, 2 meses antes do prazo previsto, e ficou na incubadora no hospital, na incubadora não, no hospital, o prazo total que ele ficou lá, se não me engano, foi 18 dias, mas ele não precisou de ajuda respiratória nem nada, ele só ficou lá para ganhar peso, né, até poder sair do hospital. Então ali eles usam umas fórmulas muito calóricas para fazer o bebê ganhar peso e tal. Então eu fiquei 3 meses na casa dela ajudando e não podia perder peso, o bebê não podia chorar, não podia, não perdia caloria, né? Então foi um tempo assim de muita dedicação. Ok, fiquei 3 meses lá, depois eu vim embora para cá, né? E fiquei um pouco longe, porque era muito distante, viagem difícil. Depois que ele estava chegando assim próximo a começar a balbuciar as primeiras palavrinhas, agora eu vou entrar na parte que eu falo com vocês como é que a minha filha desconfiou. Coração de mãe, né? A mãe sabe, mas ela ainda era uma mãe de primeira viagem, era o primeiro filho, né? Então, às vezes quando você tem um primeiro filho, você sabe fazer comparações, né? Se o segundo filho vem com alguma dificuldade, você fala, ah, mas não foi bem assim com o outro. Se bem que minha mãe teve 7 filhos, ela fala assim, falava, cada um é de um jeito, não dá para fazer comparações. Enfim, quando ele chegou na época de fazer as primeiras sílabas, né? Ela notou que não estava dentro do esperado. E aquilo ficou dentro do coração dela. Eu fui para lá, ele estava talvez ali com uns 8 meses. Aí ela quis procurar um neuro, procurou primeiro pediatra. Aí a pediatra descobriu um afundadinho na coluna dele que os médicos chamam de dimple. Também não sabia que isso existia, mas isso também foi resolvido com o tempo, né? Pelo fato de ser prematuro, tudo foi se resolvendo. Então, eu falava com ela assim, por que eu achei importante falar isso aqui com vocês? Porque todas as desconfianças da minha filha, o nome dela é Raquel, acabaram se mostrando reais. E quanto antes você intervier, quanto antes você começar os tratamentos devidos, melhor para a criança e melhor para a família. Então, quando ela levantou essas desconfianças, eu ficava assim, não, Raquel, mas isso é porque ele é prematuro. Vai chegar uma hora em que ele vai nivelar, vai igualar com as outras crianças. Ou então, isso é porque ele tem o dimple, né? Nós levamos no neuro, e o neuro falou que por causa desse dimple, poderia ter alguns atrasos na motricidade, atrasos na fala. Ele falou desses atrasos. Então, eu falava, não, é por isso, é por isso, é por isso. E, enfim. Só que, com o tempo, a gente percebeu... o prematuro, ele tem algumas coisas, né, gente? Acaba acontecendo algumas coisinhas. A gente percebeu que ele não olhava muito pra gente, não tinha um foco aquele olhar, porque a criança, quando ela vai olhar pra você, ela te encara, ela olha assim, né? Porque ela está aprendendo tudo que ela está vendo de novo, ela quer analisar, entender o que é aquilo. E ele não fazia isso. Então nós levamos também um médico de audição para ver, né, se de repente ele não estava ouvindo a gente. E realmente não estava. Tinha um probleminha na tuba auditiva que não estava com a formação correta, ela não tinha se desenvolvido com a curvatura correta para que o som chegasse lá no tímpano dele corretamente. Então ele estava ouvindo como se tivesse assim, ó, com os ouvidos tampados. Tanto que quando fez a cirurgia, imediatamente ele olhou para a gente. Foi feita a cirurgia num dia, no outro dia ele veio para casa, quando ele chegou aqui ele nos olhou. Eu até me emocionei, porque foi assim, a primeira vez que ele deu aquela olhada assim pra gente. Falei, agora tá tudo resolvido.
tá tudo resolvido, o problema era esse, foi colocado lá um carretelzinho para corrigir a curvatura, e com o tempo, com o desenvolvimento da criança, esse carretelzinho seria expulso, como realmente foi, né? Expulso, e hoje ele ouve normalmente. Tá, então, o que que acontece? Essas pequenas coisinhas que acontecem, que é o dimple, o fato de ser prematuro, essa dificuldade na formação da tuba auditiva, a gente falou, é por causa disso. Então, essas coisinhas acabam, de uma certa forma, atrasando o diagnóstico, porque quanto antes você fizer o diagnóstico, não fechado o diagnóstico, mas assim, você começar as terapias, gente, as terapias não atrapalham em nada. Se não for, ok, lá na frente ajudou de toda forma. Então, mas nesse momento em que foi feita a cirurgia nos ouvidos dele e ele não demonstrou assim um, não estava dentro do previsto, do que a gente esperava. A fala estava ainda atrasada. Mas ainda assim eu achava que era por causa da prematuridade. Enfim, passou-se o tempo, minha filha sempre aflita, chorosa, sofrendo. E eu tinha que, na frente dela, demonstrar, não, né? Não é o que você está pensando e tal, tal, tal. Até que a gente sempre ora, né? A gente que tem fé no Senhor. Eu orei e falei, Senhor, qual é a atitude correta quando você tem um problema assim pela frente? Porque esse é um problema com o qual a gente às vezes não sabe como lidar. Então a gente tem que procurar recursos. Quais são os recursos? Então um dia eu pus minha filha na minha frente e falei assim, filha, eu sempre fui uma pessoa prática. E eu, tipo assim, ó, falei com ela assim, o que é que tem para ser feito? Ah, mãe, tem algumas terapias. Falei, então vamos fazer. É agora. Primeira coisa, qual a primeira coisa a fazer? Aí a gente foi pro YouTube, né, procurar orientação. Qual o tipo de médico que a gente procura? Qual o tipo de terapia que tem que ser feito? Aí a gente procurou uma neuro. Nessa altura, minha filha já tinha mudado de Macaé para cá, já estava morando aqui na minha cidade, inclusive foi aqui que foi feita a cirurgia no ouvido dele, foi muito bem sucedida mesmo. E então, nós procuramos uma neuro em Belo Horizonte. E a gente acertou de cara. Não, 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 a primeira acabou mudando e depois achamos uma outra sensacional, que é a médica que a gente, inclusive hoje é quinta-feira, que eu tô gravando para vocês, e essa médica vai atendê-lo agora sexta-feira, depois de amanhã. Nós vamos levá-lo lá. Então ela deu todas as orientações de qual tipo de profissional e terapia que a gente deveria procurar. Então ele faz terapias. Olha, gente, quais são as terapias boas? Tudo que socialize a criança. Porque uma criança socializada, tendo ela autismo ou não, porque às vezes é um caso que a criança não tem, é ótimo, né? Se a criança se dá bem socialmente, no convívio da família, no convívio da escola e futuramente num convívio de trabalho profissional, para a pessoa, seja ela autista ou não, é ótimo, é excelente. Então, nós colocamos ele na fono para ajudar na fala, colocamos ele numa aula de música, musicalização, porque ele tem ele é muito auditivo. Depois que ele fez a cirurgia, para vocês terem uma ideia que ele não estava ouvindo direito, a primeira chuva que ele ouviu de verdade, uma chuva forte, ele teve medo, porque era a primeira vez que ele estava ouvindo a chuva no telhado da casa vizinha, que era aqueles telhados que faz barulho. Então a gente falou, nossa, agora ele tá ouvindo de verdade, né? Foi emocionante. Então procuramos também, colocamos ele na musicalização, que eu já falei, na fono, psicóloga, psicoterapeuta, psicopedagoga. Todos os dias da semana ele tem uma atividade. E isso é muito bom, foi muito bom. Olha como ele tem se desenvolvido, ele desenvolveu a fala, ele está aprendendo
tanta coisa. E agora, qual era o medo da minha filha? Ele não ser bem recebido na escola, ele não se adaptar, ele não conseguir verbalizar as necessidades dele. Porque quando ele está aqui dentro de casa comigo e com minha filha, com o pai, com o avô, nós cuidamos de todas as necessidades dele, né? A gente vai, leva ao banheiro, a gente dá-lhe o alimento, dá o banho, cuida da roupa, corta a unha, do cabelo, a gente cuida de tudo. Mas vai chegar uma hora que ele tem que ir para a escola. E aí, lá ele precisa ir ao banheiro, pedir as coisas para a professora. O medo dela é que ele não conseguisse essas coisas, né? Mas como ele se desenvolveu e como ele está bem adaptado na escola. E agora eu vou até fazer um merchan. Ele está no Educare de Itaúna. E eu agradeço aqui, eu não vou chorar, a professora dele, a tia Laura. Que menina excepcional. Sensacional o trabalho que ela vem fazendo com ele e com os outros alunos também. E a escola recebe muito bem essa questão de receber ali que a gente fala de inserir, né, a pessoa que às vezes tem algumas necessidades especiais, como é o caso do autismo, de outras dificuldades que possam se apresentar, né? Eles receberam muito, muito bem o Henrique, ele se adaptou, ele convive bem com os coleguinhas e incrivelmente inteligente. Ele é incrivelmente inteligente. Ele ama letras, números, ele já lê tudo. Ele pode não falar muito, mas ele já lê tudo, conhece o português, o inglês, se interessa também pelo espanhol. Ele é daqueles que a gente tem que ficar até puxando a cordinha para trás, para ele não avançar muito, além dos outros coleguinhas e depois ficar desinteressado, né? Mas ele está muito bem orientado, minha filha está bem orientada, eu ajudo ela em tudo que eu posso, porque eu vi numa live do Luciano Lacerda que uma mãe que tem um filho com autismo, seja o nível que for, ela às vezes tem um nível, e aqui eu tô falando da mãe mesmo, não é o pai, não é o avô, não é a avó, é a mãe, tá? Porque a mãe, ela tem um instinto maternal tão forte de ver esse filho dela sair para a vida e ser bem sucedido. O pai também quer isso, a avó e o avô, mas a mãe, né, é o cordão umbilical, gente, cresceu aqui dentro. A mãe tem essa vontade absurda dentro dela de ver o filho bem. Então, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que indicou o nível de cortisona, não sei se é cortisona ou corticoide, cortisona eu acho, eu não sou, né, da área, então eu tô só contando para vocês o que eu vi na live do Luciano Lacerda, desse estudo que foi feito. E olha que isso foi lá nos Estados Unidos, as mães de lá têm um aparato enorme do governo de tratamentos que ajudam muito. Aqui no Brasil nem tanto, né, gente? Estamos na luta. Então, o que acontece? Foi feito, mediram lá, pegaram não sei quantas mães com os filhos nessa situação e mediram, né, o nível de estresse dessas mães. É altíssimo, de preocupação, de saber se está fazendo o certo, se está fazendo o errado. E foi comparado o nível de estresse dessas mães com um soldado que vai para a guerra, tá? Para vocês terem uma ideia do nível de estresse que fica uma mãe que tenha um filho nessa situação. E alguns, então, que são mais severos, não é o caso do Henrique, né? O Henrique, ele tem um nível de comunicação bom, mas também muito resultado das terapias. Então, gente, é uma missão minha. Então, vocês estão vendo que eu tô até ausente aqui do canal, um pouco ausente, né? Por quê? Porque eu decidi, a minha parte da manhã é dedicada a ajudar minha filha nessas terapias, tá?
E eu decidi gravar esse vídeo para ajudar outras mães, vovós, famílias que estão nessa mesma situação. Se você, por acaso, é uma mãe, um pai, que desconfia que o seu filho é diferente, tá? A gente não tem a necessidade. Eu achei legal a doutora que atende lá em Belo Horizonte, que ela falou assim, não se preocupe em fechar o diagnóstico agora. A única preocupação que você tem que ter é fazer o tratamento correto, tá? Tratar, porque mal não vai fazer. Vai ser ótimo para ele, tendo ele autismo ou não. Então, a gente não tem ainda um diagnóstico fechado, mas praticamente a gente já conversa com os médicos, com as terapeutas em nível de autismo, tá? Então, o tratamento está sendo feito, a gente já conversa dessa forma, como se fosse mesmo. Se for ou não, estamos fazendo o melhor para o Henrique. Então, mamãe, vovó, porque a gente no início fica num estado de negação. Você fica, não é bem assim. Eu ficava, igual eu falei para vocês, isso é por causa da prematuridade. Não, isso é por causa do Dimple. Não, isso é porque eu não estava com a audição muito boa, mas agora tudo vai melhorar. E aí as coisas até melhoram, mas não chegam no nível que você espera, né? Nos níveis que você espera, que ele te olhe nos olhos, que ele te chame, vovó, me dá água, né? O Henrique ele ainda não se expressou assim. Quando ele quer água, ele vai lá e pega. Se ele não consegue, por exemplo, ele pega a garrafinha de água, eu tenho uma garrafinha de água que fica na porta da geladeira. Ele consegue abrir, pegar a garrafinha de água, mas se às vezes ele não consegue abrir a garrafinha para beber, ele não me pede para abrir. Ele traz para mim e me entrega. Aí eu tenho que abrir para ele. Agora a psicóloga está trabalhando nessa fase de ensiná-lo a pedir, a se expressar pedindo. Então, cada vitória que a gente alcança é uma comemoração. Mamãe, vovó, vovô, parentes. Se você tem a desconfiança que o seu filho está com alguma dificuldade, procure um neuropediatra, procure profissionais que possam te ajudar, porque o estado de negação, ele acontece. Mas chega uma hora em que você precisa bater a mão na mesa e falar, pera lá, o que eu posso fazer para ajudar? Porque quanto mais o tempo passa, mais tempo você perde. Você perde mais tempo e você vai ver que esse tempo perdido, às vezes, é irrecuperável. Então, as terapias vêm para poder fazer com que esse tempo que a gente tem para agir seja melhor aproveitado, porque existe um tempo que você tem para agir. Se esse tempo passar, talvez você não possa mais ajudar, talvez você não possa mais melhorar com terapias e fazer com que essa pessoa se socialize e venha a ser um adulto que as pessoas nem mesmo percebam que ele tem um certo nível de autismo, tá? Porque você pode melhorar muito o convívio social dessa pessoa. Então, não fique em estado de negação muito tempo. Não fique, tá? E, às vezes, a mãe fica até se culpando. Será que é alguma coisa que eu fiz? Não, também não é. Então, saia desse estado de negação. Clique, liga a chavinha, vira a chavinha e saia para ajudar. Seja seu filho, seu sobrinho, né? Porque muitas vezes eu conheço casais que ficam nesse estado de negação. Conheço casais aqui na minha cidade que eu sei que algumas pessoas que eu conheço chegam e falam, olha, talvez seja melhor você olhar, né? Ele tá com essa e essa dificuldade. Às vezes a minha filha é professora, as duas são professoras. Às vezes elas, em reuniões de pais na escola, né? A direção da escola traz a dificuldade, fala, olha, tá com certa dificuldade, procura um especialista. O pai, não tem nada disso não, isso é impressão sua, não tem nada. E com isso você vai perdendo tempo. Não perca mais tempo.
ajude o seu filho, o seu parente, a pessoa que você está vendo que está com dificuldades, tá? Bom, esse foi um primeiro vídeo que eu tô aqui me abrindo com vocês, colocando esse problema para vocês, para que vocês possam, se tiver alguém na família ou por perto que vocês possam ajudar, que vocês virem a chavinha rapidamente para poder ajudar essa pessoa. Então, agora daqui para frente eu vou colocar aqui os vídeos que eu vou conseguir das conquistas do Henrique, tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês aproveitem bem aqui eu abri meu coração para vocês, né? No intuito de ajudar. Espero que seja de muita valia para todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo então. Deixe o seu like, compartilhe para que outras pessoas possam apreciar e também compartilhar, viver essa história junto comigo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.